Bom, eu vou fazer uma breve leitura eh, sobre a história dos Hebreus, né? Daquele livro a qual Flávio Joséfo, um historiador que viveu na época de Cristo, um comentário dele a respeito dos essênios, os saduceus, os fariseus e os zelotes, tá? Bom, tá lá no capítulo 2, na página. Deixa eu ver a página aqui, ó. 433, se você tiver com um PDF. Eu vou ler, tá? Sobre as quatro seitas que haviam entre os judeus. Entre os judeus, os que se faziam profissão particular de sabedoria estavam, há vários séculos, divididos em três seitas: os essênios, saduceus e os fariseus. Aqui, tá vendo? Ele não divide o, os zelotes, né? Porque lá no fim ele vai comparar com os fariseus, das quais, embora eu já tenha falado no segundo livro da Guerra dos Judeus, penso que devo dizer aqui também alguma coisa. A maneira de viver dos fariseus não é fácil nem cheia de delícias. É simples. Eles se apegam obstinadamente ao que se convencem que deve abraçar. Honram de tal modo os velhos que não ousam nem mesmo contradizê-los. Atribuem ao destino tudo o que acontece, sem todavia tirar ao homem o poder de consentir. De sorte que, sendo tudo feito por ordem de Deus, depende, no entanto, da nossa vontade entregarmos-nos à virtude ou ao vício. Eles julgam que as almas são imortais, julgadas em um outro mundo e recompensadas ou castigadas segundo foram neste, virtuosas ou viciosas, e que umas são eternamente retidas, prisioneiras nesta outra vida, e outras retornam a esta. Eles granjearam, por essa crença, tão grande autoridade dentre o povo, que este segue os seus sentimentos em tudo que se refere ao culto de Deus e às orações solenes que lhes são feitas. Assim, cidades inteiras dão testemunhos valiosos de sua virtude e de sua maneira de viver e dos seus discursos. A opinião dos saduceus é que as almas morrem. Ó, agora vamos iniciar dos saduceus. É que as almas morrem com os corpos e que a única coisa que somos obrigados a fazer é observar a lei. Ó, então, ele crê na lei do Pentateuco, né? Sendo alto um ato de virtude, não tentar exercer em sabedoria os que a ensinam. Os adeptos dessa seita são em pequeno número, mas ela é composta de pessoas da mais alta condição. Quase sempre, nada se faz segundo o seu parecer, porque quando eles são elevados aos cargos e às honras, muitas vezes contra a própria vontade, são obrigados a se conformar com o proceder dos fariseus, pois o povo não permitiria qualquer oposição a estes. Os essênios, a terceira seita, atribuem e entregam todas as coisas, sem exceção, à providência de Deus. Creem que as almas são imortais, acham que se deve fazer todo o possível para praticar a justiça e se contentam em enviar as suas ofertas ao templo, sem oferecer lá os sacrifícios, porque o fazem em particular, com cerimônias ainda maiores. Os seus costumes são irreprocháveis e a sua única ocupação é cultivar a terra. Sua virtude é tão admirável que supera em muito a dos gregos e de outras nações, porque eles fazem disso todo o seu empenho e preocupação, e a ela se aplicam continuamente. Possuem todos os bens em comum, sem que os ricos tenham maior parte sobre os pobres. O seu número é superior a 4.000. Não tem mulheres nem criados,
porque estão convencidos de que as mulheres não contribuem para o descanso da vida. Quanto aos criados, consideram uma ofensa à natureza, que fez todos os homens iguais, querer sujeitá-los. Assim, eles se servem uns dos outros e escolhem homens de bem da ordem dos sacerdotes, que recebem tudo o que eles recolhem de seu trabalho e têm o cuidado de fornecer alimento a todos. Essa maneira de viver é quase igual à do que chamamos plistes e vivem entre os daços. Judas, de que acabamos de falar, provavelmente isso aqui está falando dos Zelotes, tá? Que seria a quarta classe. Foi fundador da quarta seita. Está em tudo de acordo com a dos fariseus, exceto que aqueles que fazem profissão de adotá-la afirmam que há um só Deus, ao qual deve reconhecer por Senhor e Rei. Eles têm um amor tão ardente pela liberdade que não há tormentos que não sofram ou que não deixem sofrer as pessoas mais caras antes de atribuir a quem quer que seja o nome do Senhor e Mestre. A esse respeito não me delongarei mais, porque é coisa conhecida de tantas pessoas que, em vez de temer que não se preste fé ao que digo, tenho somente o receio de não poder expressar até que ponto vai a sua incrível paciência ou seu desprezo pela dor. Mas essa invencível firmeza aumentou ainda pela maneira ultrajosa como Gécio Floro, governador da Judéia, tratou a nossa nação e levou por fim a se revoltar contra os romanos. Beleza? Bom, aqui é uma visão de alguém que viveu naqueles tempos e passa, né, a sua própria explicação. Hoje temos alguns relatos, né, sobre essa classe de pessoas, mas achei muito interessante o Flávio Josefo deixar explicações sobre essas quatro classes da época de Cristo, né? Esses líderes daquela época. Beleza? Então fiquem na paz.